É hora do nosso Sagres Internacional e por isso está aqui o professor Norberto Salomão conosco a partir de agora toda quinta-feira aqui no nosso Sagres em Tom Maior. Quais são os destaques? O que o senhor traz de notícias relevantes da geopolítica? Muito bem. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui. Muito bom a gente estar fazendo esse projeto, né? Bom, como o nosso tempo aqui não é um tempo assim tão largo, nós trouxemos um tema que a gente achou bastante relevante, que é o Conselho de Segurança da ONU está incluindo a questão ambiental como uma questão estratégica. E na terça-feira, agora a última, decidiu por discutir essa questão, né? O Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, ele assumiu agora a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Mas não preocupa muito com isso, porque isso é mensal, né? É rotativo, a cada mês, né? É rotativo, mensalmente, né? E aí, para falar do Conselho de Segurança da ONU, eu preferi que a gente fizesse, assim, um históricozinho para entendermos. É sempre bom lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas ela é dividida em vários órgãos, e o principal deles é o Conselho de Segurança da ONU, que é composto por 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 rotativos. O Brasil já participou dele? O Brasil, depois do Japão, é o que mais participou. Ele já participou por 10 vezes. O Brasil tem um histórico na Organização das Nações Unidas muito importante. O Brasil não é, pode parecer implicância, mas não é. O Brasil só tem caído um pouco nessa participação agora com a diplomacia do atual governo, que é bastante oscilante, um discurso um pouco conservador, e isso entra um pouco fora, né, daquela sintonia do contexto internacional. Isso é um problema. E aí, o que foi discutido no Conselho? Pois é, não foi. Não foi? Tá. Não deu para fazer. Mas estava todo mundo com medo de levar assuntos do meio ambiente para o meio da paz mundial? A questão é essa, porque o que acontece, né? O Conselho de Segurança da ONU ele tem a responsabilidade de discutir questões que possam envolver guerra, paz mundial, né? Essa basicamente é a sua função. Só que até a década de 70, segurança internacional era um assunto que envolvia a questão bélica, porque era a ordem bipolar, era aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Era sempre para jogar água, né? Da fervura. Isso, como é que a gente poderia dizer? Para tentar estabelecer um tabuleiro que não levasse a um terceiro conflito mundial. Então, para muita coisa era feita vistas grossas, uma série de guerras foram provocadas de lado a lado, né? Mas depois da década de 70, é bom lembrar que nós tivemos em Estocolmo, em 1972, a primeira Conferência Mundial do Clima e do Meio Ambiente. E isso começou a fazer com que houvesse uma mudança nos conceitos, na perspectiva. E depois, nos anos 80, quando a gente teve a crise do socialismo no leste europeu, e aqui no Brasil, em 1992, a Conferência do Meio Ambiente, né? Rio 92. Então, a partir dali, a partir do fim da Guerra Fria, o conceito de segurança nacional, de segurança internacional mudou um pouco, porque começou a se incluir questões que hoje estão no projeto e na Agenda 2030 da ONU, da qual o Sistema Sagres faz parte, é alinhado, que tem a ver com os objetivos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. E aí entra a questão do meio ambiente. Bom, a questão é que a ONU ela já criou vários fóruns e tem um fórum permanente de discussão sobre o meio ambiente. Então, países como a Rússia, a Índia e o Reino Unido não concordam de levar essa temática para o Conselho de Segurança Nacional. E o problema está aí. Mas por que trouxemos esse tema? Porque justamente agora que o Joe Biden assume a presidência e que os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris, o que acaba ocorrendo? Com a volta do Joe Biden ao Acordo de Paris, dos Estados Unidos, né, na figura do presidente Joe Biden, porque só para lembrar, gente, os Estados Unidos sempre esteve alinhado com as questões ambientais. Em 2015 foi assinado o Acordo de Paris para a redução dos gases que provocam efeito estufa, no caso, principalmente, os gases derivados de combustíveis fósseis, petróleo, né, por exemplo. E o Donald Trump, na campanha dele em 2016, o Donald Trump já havia feito a promessa que retiraria os Estados Unidos
do Acordo de Paris, como realmente fez em 2017, alegando que o Acordo de Paris era nocivo para a economia interna dos Estados Unidos. E agora, com a eleição do Joe Biden, entre uma série de medidas que ele tem adotado para reformular toda aquela política que antes tinha sido estabelecido pela, digamos assim, linha dura do Donald Trump, o Biden agora, entre outras medidas, retoma o Acordo de Paris e com força total. E nessa ele leva também o Boris Johnson. Então o Boris Johnson, assim que ele assume a presidência, assumiu agora, né, esse mês, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, ele convoca os países para discutirem dentro do Conselho de Segurança da ONU, que tem 15 países, então é uma discussão que fica um pouco mais restrita, diferente dos 193 membros que compõem a Assembleia Geral da ONU, que são todos os países da ONU, e a partir dali tentar estabelecer um protocolo ou alguma resolução que tivesse uma validade maior. E aí é que está o motivo pelo qual Rússia, Índia e China não concordam. Primeiro, porque são grandes poluidores. Segundo, porque o Conselho de Segurança da ONU é o único órgão no mundo, o único órgão internacional que é capaz de fazer valer as suas resoluções por meio militar, se necessário for. Né? E aí isso pode gerar, não é que já vai impor, não, porque vamos lembrar assim bem rapidamente. Como é que funciona o Conselho de Segurança da ONU? Como eu disse, são 15 membros, 5 permanentes. Quais são os 5 permanentes? Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia, a França e a China. Então são os 4 vencedores clássicos da Segunda Guerra Mundial, mais a China. E os outros 10 membros eram 11 até 63. Em 63 passou para... eram 6 até 63. Em 63 passaram para 10 membros. Esses 10 membros são eleitos de acordo com o critério de contribuição para a paz mundial e também de acordo com o critério regional. Quer dizer, cada região do mundo tem que ter pelo menos 2 representantes, está dividido em 5 regiões, vamos ter 2 representantes. Nos países ali afroasiáticos há um combinado de que sempre um desses representantes seja alguém do Oriente Médio, para ter representatividade. E eles não podem se reeleger imediatamente. Eu disse que o Brasil já esteve 10 vezes, mas não pode ser consecutiva. E o mandato é de 2 anos. Agora o detalhe. Somente os 5 membros permanentes, ou seja, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, China, é que tem veto, poder de veto. E basta que apenas um deles vete a questão e ela não passa. Então a gente está tendo de novo uma crise aí dentro do Conselho de Segurança da ONU. Já tivemos em outros momentos. Gostaria de lembrar que em 2003, quando houve a invasão do Iraque, na chamada Segunda Guerra do Golfo, Estados Unidos e Reino Unido votaram pela invasão do Iraque, sob a alegação de que o Iraque estava escondendo armas de destruição em massa, arma química, talvez até arma nuclear, e nunca encontraram nada, é bem verdade. E a Rússia, a China e a França votaram contra. Então não foi só um que vetou, foram 3 que vetaram. Mesmo assim, os Estados Unidos e o Reino Unido invadiram o Iraque. Bom, e aí, o que a ONU pode fazer nesses casos? Nesses casos, a ONU tem que acionar o Conselho de Segurança para fazer uma intervenção militar contra aqueles que desobedeceram uma resolução da própria ONU. Bom, acho que não rolou porque nós estamos trabalhando com grandes potências. Esse é um dos sérios problemas e um dos desafios da ONU. Há uma proposta que inclui inclusive o Brasil, a Alemanha e o Japão, é de uma ampliação dos membros permanentes, portanto, com mais membros com poder de veto, com mais poder de voto. Mas essa é uma das crises que nós temos aí hoje, né? E aí eu começo a entender, professor, por que na hora do discurso do Joe Biden, ele usou o termo não podemos mais atrasar, Isso. Né? Citando a questão da questão do meio ambiente, do Acordo de Paris, né? Mas também me instiga a entender que ele prometeu até 2035, uma etapa até 2050, a redução total, a zerar. Isso. Zerar a emissão de carbono pelo país. Isso significa que combustíveis fósseis, carvão, petróleo, que é a matriz energética que movimenta a Europa e os Estados Unidos, vai mudar. Isso. Quer dizer que o petróleo não vai ser a fonte de energia desses países. Não será. E aí que
que o bicho pega. É aí que o bicho pega. E Talvez seja até a explicação, professor. Diga lá. Desculpa interromper, tranquilo. mas assim, todo mundo foi pego ali meio de surpresa e gerou um movimento, né? Vou usar a oportunidade da Ford, saindo do Brasil. Sim. Mas até agora eu só ouvi o movimento e as notícias, as informações até 2025, até 2030, é só fabricação de carros elétricos. Ela está abandonando, ela está abandonando essas plantas. Tem questões de subsídios, políticas, enfim, não é só isso. Mas existe um movimento maior de que não vão produzir mais carros movidos a combustão. E nesse movimento, a Ford se alinha, então, a esse discurso do Joe Biden. Sim. E a gente já tem que estar preparado que, assim, o Brasil tem um monte de petróleo no pré-sal, ou ele leiloa e vende logo, ou daqui a pouco não vai ter tanto valor assim. É isso. Você falou tudo. Agora, a questão, vamos pensar aqui o seguinte. Mas esse negócio de meio ambiente não é uma coisa de eco-chato ou coisa do gênero? Os estudos apontam, não são estudos só dos Estados Unidos, estudos no mundo, as grandes autoridades sobre o clima têm falado o seguinte: nós não podemos elevar a temperatura do planeta até 2050 a mais de 1,5 grau. Não podemos. Teríamos que controlar isso até 2050. A questão é que do século XIX para cá, a temperatura já subiu 1,2 grau. Então, o que a gente tem de saldo é apenas 0,3 do grau para poder elevar. E tem que reduzir imediatamente isso para que a gente tenha estabilidade, porque senão isso pode gerar mudanças profundas no clima do planeta, alterações que podem gerar enchentes em demasia, que podem gerar seca em determinadas regiões em demasia. É uma certeza isso? Bom, não é uma certeza plena, mas o percentual disso acontecer é muito grande e as grandes autoridades no mundo estão levando isso a sério. Para você ter uma ideia, o Acordo de Paris foi assinado pelos 193 países. O único país que saiu foi o do Trump. Quer dizer, o Trump veio na contramão disso, foi os Estados Unidos e agora retoma esse caminho. A outra questão, e o grande desafio que o Biden vai ter nisso, e aí você falou bem, é como é que fica a indústria do petróleo? Esse pessoal vai ceder assim simplesmente? Não vai, né? Então a indústria do petróleo vai jogar pesado em relação a isso, já tem jogado pesado, e a outra coisa é essa postura instável que os Estados Unidos adquiriu com o governo Trump. Quem é que garante que se o Trump voltar daqui a 4 anos, ele não vai dar um meia-volta, volver? Então, isso tudo dificulta muito acordos, porque isso tem que ser feito por meio desses acordos. Há uma comissão permanente do clima na ONU, mas é isso, você tem os protocolos, mas o grande problema é isso ser colocado efetivamente em prática. Então, essa sem dúvida, é a grande dificuldade que se tem por aí. O pessoal da Rússia, da China e da Índia afirmaram que concordam que as questões do meio ambiente são importantes e devem ser discutidas, só não concordam que sejam discutidas aí no Conselho de Segurança. Por quê? Eles temem que haja uma pressão maior do que meramente uma resolução e que o Conselho de Segurança, tendo a liderança dos Estados Unidos ou do Reino Unido, possam pressionar a Rússia, China e Índia. É bom lembrar que a Rússia, China e Índia fazem parte de um outro grupinho que é o BRICS, né? Que é o grupo dos países que envolvem a África do Sul, Brasil, 20, né? Enfim, a Índia, enfim. Outra questão que eu acho que é importante a gente destacar nesse processo é que essa questão ambiental ela pode levar à guerra, sim. Vamos lembrar aqui no Brasil. Vocês se lembram quando o Joe Biden assumiu, ele mandou um recado aqui para o Brasil falando que se o Brasil não resolvesse questões ambientais, que os Estados Unidos poderiam tomar atitudes e algumas retaliações, infelizmente teria que fazê-lo. E o presidente Bolsonaro, vocês devem se lembrar àquela altura, né? Você se lembra que ele chegou a dizer que muita coisa se resolve na conversa, outras podem ser resolvidas com pólvora. Você imagina o Brasil declarando guerra aos Estados Unidos. Não vai fazer isso, mas você vê que uma ameaça como essa, ela complica as relações diplomáticas, as relações internacionais. Outra coisa foi um programa que nós já fizemos, tem um podcast do Sagres Internacional, que foi sobre a atlantificação do Ártico. Então, no verão, o Ártico já está degelando, a vida no Ártico já está mudando. O hábito das aves que iam para o Ártico já está mudando. Tá, e o que isso tem a ver com guerra? O Ártico está ficando navegável totalmente durante o verão. E já está ocorrendo disputas por aquela área entre a Rússia, a China e os Estados Unidos. Portanto, questão ambiental tem tudo a ver
com segurança internacional. Com certeza, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Sagres em Tom Maior, que a gente vai explicando os fatos e esse é o nosso objetivo Vamos aqui. tentando. Né? Combinado. Prazer foi meu. Na quinta que vem estaremos aí de volta. Um abraço. Muito obrigado a todos. Combinado. Esse é o professor Norberto Salomão. Você gostou? Se interessou por essa atividade? Se interessou por esse assunto? Vai lá no nosso Sagres Online e acesse o Sagres Internacional.